Último dia, última sessão. O que nós tentamos fazer esses 5 dias é estimular um processo de pensamento em vocês. E esse processo de pensamento estimulado, se colocado para uso, pode fornecer melhores resultados. Nós estamos tentando levar a homeopatia para uma certeza matemática, um senso de certeza matemática, que era o sonho de Hahnemann. E sem a ajuda das ciências modernas, eu acho que isso não é possível de acontecer. Ao invés de levar a homeopatia para a ciência doméstica, uma área de ciências místicas, adicionando hipótese depois de hipótese, é muito melhor que nós voltemos a Hahnemann para o nível de Hahnemann, porque Hahnemann era um Nostradamus. Nostradamus, como vocês sabem, era um homem que via o amanhã. E o Hahnemann também via essa ciência como uma ciência do amanhã. Literalmente, deixe-me contar para vocês, literalmente, esta ciência tem uma capacidade fantástica de regenerar órgãos também. Isso quer dizer, nós temos uma ciência que é igual às células embrionárias e aos transplantes de células embrionárias, células tronco, que estão sendo feitas hoje em dia. Esses transplantes de célula tronco que estão sendo experimentados agora, quando uma célula tronco é retirada, seja do embrião, seja de qualquer outro lugar, e nós a implantamos em qualquer órgão, ele pode diferenciar-se no tecido daquele órgão. Mas, ainda assim, ela não é uma terapêutica ainda provada, mas a quantidade de resultados que nós estamos tendo, a reversão fenomenal de patologias consideradas irreversíveis que eu vi na minha prática limitada, se ela deve ser acreditada, eu acho que nós estamos fazendo nada diferente de um transplante de célula-tronco. Numa maneira natural, eu vi doenças intersticiais pulmonares com pacientes dependendo de oxigênio, ficando completamente curados e mandando embora o oxigênio e voltando o Basic Access completamente ao normal. Eu vi necroses avasculares completamente recuperadas, ou seja, um paciente com necrose avascular que está evoluindo para uma amputação e artroplastia total, não precisam fazer isso mais. Para nossa surpresa, nós descobrimos que até o pulmão na tuberculose, o abscesso, a cavidade, desaparece sem o tecido fibroso, o que é geralmente o que você vê no tratamento da alopatia. O que você vê na alopatia é que você vê uma cicatriz. Não acontece isso na homeopatia. Na homeopatia, um novo tecido desenvolve e o pulmão fica limpo. Nós vimos essa mulher, não apenas essa mulher, mas eu tenho casos de demência senil, pessoas que estão deitadas numa demência senil por 2 ou 3 anos, deitados e voltando e vivendo uma vida normal. O que isso significa? O que isso pode significar? Porque essa ciência, com a ajuda de outras ciências, com a ajuda da embriologia, nós temos uma capacidade imensa de nos transformarmos numa ciência que nós podemos depender, podemos confiar e que pode causar milagres. É uma pena que nós ainda não estamos usando no seu potencial total. Para dar um exemplo muito pequeno, eu gostaria de mostrar para vocês um caso. Eu não vou apresentar esse caso,
porque ele não tem, não está completo ainda. Eu tenho alguns casos que destrói o pensamento normal, que vence e conquista o pensamento normal. Como, por exemplo, uma pessoa, o homeopata, uma mulher veio para mim dizendo que eu estou chorando, porque um ginecologista falaram para mim que eu tenho um útero muito pequeno e que eu nunca vou ser capaz de ter um filho. Eu disse, bem, não tem nada mais a perder, então vamos tentar uma constituição. E eu dei um sulfur, ela era uma típica sulfur, e para minha surpresa, em 8 a 10 meses, ela engravidou. E para todos foi uma surpresa. Como isso pode acontecer? Então, de forma semelhante, casos impossíveis aparecem para você. Uma vez um caso veio e eu acho que foi um caso de uma criança pequena com agenesia no nascimento em si. Não tinha dedos, ele tinha agenesia dos dedos, não tinha dedos. E eu não tinha muita confiança nesse caso, mas deixe-me ver o que pode acontecer, vamos ver o que pode acontecer. E eu comecei a dar, eu dei uma dose da sua constituição, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Deixa eu mostrar para vocês. It beats our imaginations. Ele bate a nossa imaginação. Impressionante. This is after the bud started growing. Isso foi antes dos membros começarem. Aliás, depois que os membros já tinham crescido. Vou mostrar o vídeo. Algo errado. E eu tenho outro caso aqui do Dr. Fernando, do irmão do Dr. Fernando, da filha do Dr. Fernando. Você pode vir e consultar e nos explicar. Ele mostrou na internet um mês atrás. Ele não mostrou uma genesia, não, mas uma função reduzida do corpo caloso. The case of my nephew was a kid. E ela nasceu de parto cesárea a termo e não se notou nenhuma normalidade no parto, nem tampouco no nascimento, não tinha nenhum fator de risco, hipertensão, diabetes, absolutamente nada. Quando chegou na época em que uma criança deveria andar e começar a falar e etc. e tal, é que nós começamos a notar, na realidade, os pais, né, meu irmão, minha cunhada, que ela não falava, que ela não acompanhava o desenvolvimento, que ela não entendia. E aí começou-se a se levar. Ela tinha também um rosto, vocês estão vendo a fotografia aí, que o Amber está colocando, né? Um rosto um pouco diferente, um rosto um tanto ou quanto sindrômico, principalmente quando nasceu. E depois de várias pesquisas feitas em inúmeros neurologistas no Rio e vários pediatras também, alguns mais famosos, outros menos, foram feitos todos os tipos de exame nela, e o laudo final foi de uma deficiência de crescimento do corpo caloso no cérebro. E que foi dito que esse caso foi levado. O meu irmão, ele é chefe da residência de pediatria da McMaster University, no Canadá. Então, ele levou o caso para lá e
depois deles estudarem o caso lá no setor de pediatria da McMaster, é muito forte, é um dos melhores que tem na América, eles falaram que não tinha jeito, nunca ela ia recuperar. E aí, como vocês sabem, eu não sou originalmente alopata, né? Eu sou cardiologista, faço cateterismo cardíaco, não tem nada a ver com homeopatia. E de mais ou menos um ano para cá, eu comecei a me interessar pela homeopatia e comecei a estudar, a fazer um curso, tudo de novo, depois de 20 e poucos anos de formado já. E aí eu resolvi, através de um primo meu, ele sim, neurologista e já homeopata há mais de 25 anos no Rio, ele está inclusive fazendo curso aqui, eu tomei conhecimento da existência do Dr. Praful e resolvi, por minha própria conta e risco, mandar a história dela pela internet. Então, existe um site, né, que é o site deles, eu entrei no site, me conectei, fiz um login em nome dela e eu mesmo passei toda a história. Eu reuni todos os exames. Ela fez audiometria, eletroencefalograma vários, tomografia, ressonância, etc, etc, etc. Foram tentados todos os tipos de medicamento. A clínica dela principal era convulsões ao mínimo estado febril. 37,1, 37,2 convulsionava. 37,5, então, era convulsão na certa. E isso foi se repetindo várias vezes, foi dado fenobarbital, Gardenal, melhorou um pouco com fenobarbital, mas não resolveu o problema. E depois de quase 5 anos de luta, fechado o diagnóstico, foi iniciado o valproato de sódio, que é o Valpaquine. Com o Valpaquine, ela controlou os quadros de convulsão dela. Então, o pessoal da McMaster deu um parecer de que não havia cura, e daí eu enviei o caso para o Dr. Praful. Uns 4 ou 5 dias depois, eu recebi uma resposta do assistente dele, o Dr. Lata, que é quem vê esses casos da internet, me pedindo mais uma série de informações. Se vocês não entraram, é interessante entrar. O General Makeup, o Mental Makeup, Child Makeup, Women Makeup, esse formulário que a gente tem que preencher pela internet, é por si só um roteiro de anamnese bastante completo, bastante trabalhoso, né? Eu fiquei mais de 2 horas com meu irmão, colhendo toda a história, porque tinha detalhes que eu não sabia, e enviei. Enviei para ele, e vocês vão ver o caso que o Ambrose vai mostrar aí, né? Daí, uns 5 dias depois, ele entrou em contato, ainda me fazendo mais 10 perguntas, mais ou menos, depois de tudo aquilo que a gente tinha mandado. Aí nós colocamos as respostas, enviamos, e mais uns 2 dias ele me mandou o remédio. The Hot Calcarea, a calcária quente, a calcária fluórica, foram os termos dele. 200 CH, 5 gotas ou 5 glóbulos, dose única. Há um mês atrás, ela tomou a calcária fluórica, hoje eu trouxe para o Survey, né, o Dr. Praful, para quem não sabe, lá na Índia, entre os amigos, os assistentes dele, ele é chamado de Sir, e daí essa paciente, a minha sobrinha, ela apresentou, depois de 2 anos, sem absolutamente nenhum quadro infeccioso, ela apresentou um fortíssimo resfriado, fortíssimo, com febre de 38,5, coriza, entupimento de nariz, um resfriado forte, encatarrada. Ela não entende quando você manda assoar o nariz, então ela não consegue assoar o nariz. Ela está até agora assim, e não teve convulsão, está com o Valpaquine, ele pediu para suspender o Valpaquine agora, que é o que a gente vai fazer, e ela apresentou uma pequena erupção nas nádegas, mas foi uma coisa bem discreta, e apresentou uma sutil mudança de comportamento, notada pela mãe, mas não notada pelo pai. Não notada pelo pai, mas notada pela mãe. E ele está dizendo que mother and the parents have divorced,
And The the parents child is more with were the there, mother. and the child is more with her mother. Então, na The parents- realidade, eu pedi para o meu irmão trazer a minha sobrinha aqui, ele a viu hoje no quarto antes de vir para cá, e a impressão que ele teve é que realmente o remédio é esse, a calcária fluórica, o certo. E ele afirma que é uma paciente que tem grandes condições de ser curada, o que para nós vai representar um impacto muito grande. I have already told him he is a sir, but he will be also my guru if she gets cured. Ele é chamado de Sir lá, mas ele vai ser o meu guru se ela for curada. Há algumas mudanças que nós observamos em um mês. A mãe diz que ela era muito irrequieta. Ela iria para o shopping, pegava as coisas aqui e ali, e agora ela está sob controle, ela não faz isso mais. E ela começou a perguntar questões inteligentes à mãe. Sim, que a mãe tinha muita surpresa, que ela nunca perguntou questões assim. Pela primeira vez ela perguntou para a mãe o porquê que ela estava comprando aquela coisa, por que ela estava comprando a fruta e to whom she was buying the fruit. Only a short term of 1 month. Isso em apenas um mês, menos de um mês. E o pai observou que ela não está mais muito inquieta e que a perda de controle, a inquietude com perda de controle sumiu e até a mente parece agora estar sob controle. Ela começou a entender e a fazer perguntas e a inquisitividade é um sinal de psora e ela veio acontecendo. Então, a tendência de destruição, a ausência total de controle do corpo e da mente está agora mostrando sinais de que quer crescer. Há alguma inquisitividade, e ela está agora fazendo perguntas e ela está normal agora na atividade. E a melhor coisa é que nós esperamos, nós dissemos a ele, espere a febre, e ela virá, e ela veio e sem convulsões. E também algumas erupções nas costas. Ela teve, sim, algumas erupções nas costas. E nós sabemos que essa criança vai caminhar para a cura. Essa é uma definição. Por que eu quero que ele diga isso? Porque você deveria saber que um bebê, quando ele está no berço, você deve conhecer o bebê. Você pode saber o que essa criança vai ser quando ela está no berço. Na Índia tem um provérbio na nossa língua que uma criança pode ser determinada no que vai ser quando ela estiver no berço. Então, o que esse caso vai ser, nós sabemos de hoje, no berço. Se nós sabemos como reconhecer o remédio e saber que esse remédio está certo. O remédio era calcária fluórica e ela começou a funcionar muito bem. E eu acho que o próximo ano ele poderá chegar aqui e dizer que esse caso vai dar certo. Eu prometo para você que eu vou trazer o caso de volta em 2 anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então nós estamos ali esperando uma regeneração do corpo caloso, que era nada até então. E nós vamos voltar então para aquela criança com a genesia que eu estava falando. Essa é a criança. É claro que eu não esperaria que a criança aumentasse os tocos de dedos que ela tinha. Aqui estão. Ela começou a tomar em 2005. Depois de 6 meses de tratamento, você pode ver os tocos de dedos ali. Os músculos não estão funcionando. The left side is developed well, the right side not developed.
You see the middle one Você developing vê faster now? o dedo meio agora que já está mais envolvido? And very fortunately for us, the E father felizmente para nós o pai I can definitely see improvement. And you see this. He's fat. Huh? You don't forget about what I'm saying. You won't understand it. So I'll tell you the whole thing, if, of course, if time permits me. No, if there's something abnormal, then we should know. You will, this is not abnormality. This is a defense mechanism. This is in 206, that was in The hand is 205. not tilted now. Isso foi em 2006, ele começou a tomar em 2005. Doctor, I advise a sling, and it has improved drastically after this procedure. Within 15 days, we had diagnosis. And it gives him a lot of hope. The hand is Just just now like he was, that. Yeah, Very he odd seems to be very, shape. since birth, he is using Que a it forma, o very formato, easily. There's no problem. It's limb, completely limb. totalmente Nerve imóvel, is- totalmente nerve is not solto. formed. Ah, Now he is doing like this, like Ele está this. dizendo que era completamente solto o braço, não tinha movimento nenhum, e agora ele já pode retirar o braço, levantar, mexer. Now he's getting movimentos mais grossos. catch his head. Twice he did that. He tries actually, Ah. but he is unable to. Actually, he tries to do something, but he can't do it. So he is using his other hand. He does like this, and then he wonders why this is not functioning. So He that's compares like this. He is, you know. Now, see, this is Agora- also something which is important. Isso é uma coisa que é importante também. A criança agora, a criança está percebendo, por que minha mão não está funcionando? Esse entendimento que a minha mão não está funcionando também é psora. A ansiedade, por que ela não está funcionando? Primeiro, ela nem estava ali. É uma história diferente. Agora ele está perguntando, por que não está funcionando? He He's will very put his- intelligent. Yeah, and then he always compares the two things. He's fast. For the balance. See, it's always like that. Just touch his ear. Let us see whether he lifts his hand. Just Is EMG one? A eletromiografia, EMG, electromyography, electroneuromyography, eletromiografia, para ver se ele tinha algum problema muscular, e ele disse que não tinha regenerado. Os sentidos estavam perdidos, inclusive os motores. I came to you with pain and numbness, ಹೇಗಿದೆ sir? pain and weakness of right hand. ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. And there Nana, does he hear? Where is the X-rays? Let's cut up this further. There is another follow-up. Now, of course, Há um outro follow-up, um outro something segmento. has gone wrong with this. Eu acho que houve alguma coisa errada aqui, mas eu vou mostrar o follow-up agora mesmo. सगळं लिहिलेलं आहे याच्यात आहे ना पाठच्या साईडला पाठच्या साईडला सगळे फॉलोअप्स लिहिलेले आहेत ही विल शो यू द फनीएस्ट पार्ट इज स्टिल टू कम A melhor ainda está por vir. E eu vou mostrar para vocês quando ele conseguir a imagem aqui no CD. Há mais um follow-up. O pai estava pegando o que vocês chamam de... Ele estava medindo o comprimento dos dedos. E o comprimento dos dedos foi só aumentando cada vez mais. E não apenas isso, o cirurgião, desculpem, que estava olhando essa criança para ver o que a homeopatia era capaz de fazer, ele pediu um raio-x e nós vamos ver as partes do raio-x que são muito surpreendentes.
Então nós vamos parar com esse caso aqui. Vamos dar um intervalo para esse caso aqui. Vamos para um outro caso. Ele está procurando no cassete em algum lugar. Eles não foram salvos no mesmo cassete, não sei porquê. Então, antes de voltarmos para este caso e mostrar o progresso, eu vou mostrar até o follow-up dessa semana dessa criança. E é muito surpreendente ver que nós fazemos a estimulação da célula tronco. É impressionante, a homeopatia pode fazer isso. Mas antes disso, nós vamos começar com outro caso. Eu vou mostrar um outro caso que eu acho que muitos de vocês devem ter visto, mas eu gostaria de mostrar isso de novo e de novo, apenas para mostrar o que a homeopatia é capaz de fazer. Essa é uma garota com síndrome de Sturge-Weber. Essa criança nasceu com o crescimento de vasos sanguíneos visto na face. Essa é a criança. Existe um hipercrescimento aqui. Será que nós podemos ter as luzes aqui da frente também apagadas? Todas elas, inclusive as outras. As outras linhas de luz aí, por favor, para apagar? Não é possível? Agora está melhor, está mais visível. Um hemangioma, outro aqui. E a história dessa criança é que essa criança nasceu de uma mãe que tinha uma grande preocupação, porque ela tinha perdido a sua primeira criança, seu primeiro parto. E essa criança, assim que nasceu, foi dada vacina para ela, e depois da vacina ele apresentou vômitos. O vômito continuou por muitos dias e as medicações alopáticas não puderam controlar. Quando ela nasceu, tinha tumores pequenininhos, como esses aqui menores, não grandes tumores assim como vocês veem agora. O olho também se abria, mas quando ela desenvolveu o vômito, ela foi suprimida por 21 dias com medicações alopáticas. Levou 21 dias para parar o vômito. Então, a vacinação causou inflamação psórica no endoderma. O endoderma é o trato gastrointestinal que ficou muito sensível, muito sensitivo. Parou de tolerar o leite. Ela não teve só uma alergia ao leite, especialmente nos Estados Unidos. Essas crianças são colocadas em óleo de soja, e isso aconteceu devido à vacinação, que causou essa irritação. Então essa criança teve isso, foi suprimido, e a criança foi para casa. Quando ela tinha 3 ou 4 meses, ela começou a ter lacrimação deste olho. O doutor achou que era o médico achou que era alguma infecção, então passou colírio, e depois de alguns dias o edema apareceu, e todo o edema na face começou a aparecer também. O médico disse que parecia ser um hemangioma. Depois de uns 15 dias, a criança parou de ter o vômito. Começou a ter vômitos em projeção com convulsões severas. Ela levou para fazer uma ressonância e eles viram que a criança tinha uma doença de Sturge-Weber e hemangiomas em todos os lugares, inclusive dentro do cérebro, no parênquima cerebral. E aí eles disseram, talvez essa criança não sobreviva, nós devemos colocá-la em antiepilépticos. Então, o lado homeopático da história é que a Psora
foi convertida em psicose agora. E a psicose agora em sífilis, com distorção. Não apenas o crescimento do hemangioma, dos vasos sanguíneos, mas também distorção. Então, uma lesão psicossifilítica. Olha só como a aparência da criança. Olha só o quão horrível ela parecia. Vamos cortar aqui, fazer isso, mas eu acho que não vai ajudar muito, então vamos deixar quieto. Todo o lado direito da criança desapareceu. Quando ela veio para mim, queixas de convulsão de 2 em 3 horas de vômito e esses hemangiomas todos, inclusive no cérebro. Ela nasceu com pequenas marcas vermelhinhas na face, nos lábios. Ela foi vacinada já, como eu já disse para vocês. E depois, quando ela voltou, ela começou a ter lacrimejamento no olho direito. As manchinhas vermelhas cresceram em hemangiomas. Isso foi seguido por vômitos em projétil e depois no scan foi diagnosticado como hemangioma e cérebro. Então, como eu disse, ela começou a tomar anticonvulsivantes e os médicos nos referiram. Ela era muito extrovertida, pronta para sorrir, pronta para aceitar qualquer pessoa, mas ela tinha uma raiva, uma ira, uma irritação fora de proporção. Quando ela estava então irritada assim, ela iria fechar os seus punhos, gritar bem alto, chorar bem alto, fechar a boquinha e começar a tremer. Ela era muito viva, cheia de vida, contente, e quando feliz ela começaria a chorar, a rir bem alto. Ela tinha muito poder, então, muita força, porque ela quando estava com raiva, ela estava com muita raiva, e ela acordava de sobressalto muito, se assustava frequentemente. Ela nasceu de uma mãe que também estava tendo ataques de convulsão, que começaram depois que ela teve aborto. A mãe estava muito preocupada pela criança e então ela cuidava dela mais. O que era muito importante, o barulho causava tremores, a raiva causava tremores, a obstinação causava tremores também. Todas as coisas faziam com que a criança tremesse. Até quando ela urinava, ela chorava e tremia o seu corpo, tinha abalos. Ela era extrovertida, cheia de vida, com um choro muito alto. Ela era uma criança, se a gente desse qualquer coisa para ela, ela seguraria na mão e manteria. Até quando ela estava irritada, ela colocava a perninha na cama e ia para cima. Então, uma criança muito irritada, muita força nela, muito sensível. A menor sinal de raiva, ela entrava quase em inconsciência, mas ela tremia de raiva quando estava com raiva. Qual remédio? O que é o tipo, primeiro de tudo? É uma criança doce ou uma criança com raiva? Raivosa? Doce ou com raiva? Criança raivosa. Cheia de raiva. Que miasma? A forma que ela olha, você já vê, a aparência dela é sifilítica. Então nós queremos um tipo com raiva e sifilítico. E um tipo sifilítico de raiva é sempre fora de proporção ou histérico. Eu acho que tudo isso é uma reação histérica. Essa é uma reação histérica. Ao menor sinal de barulho, o paciente começa a tremer, a sacudir.
qualquer coisinha, se ficasse com um pouquinho de raiva também. Então, isso significa que você tem que cuidar da criança tanto que ver que a criança não vai se machucar, não chora, não fica irritada. Você não pode desagradar essa criança, senão ela começa a se sacudir e a tremer. Parecendo uma convulsão quase. Qual o remédio que tem? Uma criança muito mimada, muito cuidada. Qualquer coisa ela grita, chora alto e começa a tremer, a sacudir. Ela vai chorar no máximo da voz e vai continuar chorando e acabando com você. E aqui a raiva vai e volta. Porque ela vai até o abalo muscular, então ela sai de controle. Então você está dirigindo o carro muito rápido e aí a direção começa a vibrar. Porque o realinhamento não foi feito. O balanceamento não foi feito de acordo. É a mesma coisa aqui. Então, as raivas também são diferentes. Nós temos crianças com diferentes tipos de raiva. Nós temos crianças na nossa clínica e a criança... Você deve saber, você deve entender por que a criança está chorando, por que ela está chorando. Qual que é o remédio? O choro vai te dizer qual que é o remédio, qual que é a constituição, o porquê que ela está chorando. Eu acho que a última vez eu mostrei para vocês alguns choros. E o pulsatila é um tipo de choro. Ele está imitando o choro da pulsatila. O tradutor não precisa imitar o choro da pulsatila. Me dê alguma coisa, ela está com raiva, por favor. E você faz sim, tome. Eu vou te dar leite, por exemplo. E outra vai chorar desta forma. Chora muito. Você diz, não, leva essa criança daqui. Não, você está queimando a minha cabeça. Algumas mães dizem, o tempo vai passando, e a criança começa a chorar de novo. E continua, e os tiques do relógio passando. E depois de algum tempo, e a criança começa de novo. Então isso continua eternamente. Essa criança que chora por um tempo e depois que ela é tratada ela melhora e depois ela volta do mesmo jeito. Que criança é essa? E que continua e que entra na sua cabeça e destrói tudo. Como se fosse uma broca na sua cabeça. Eu não aguento mais, leva essa criança. Você pensa assim. Ela quebra a sua cabeça. Esse é o? Sinácia. É uma criança típica. Os choros dessa criança parece que está perfurando a sua cabeça. O pulsatila, você chega e fala, não, ok, pobre criança e tal. Mas o sina, você simplesmente fala, não, sai daqui porque está perfurando a sua cabeça, não para. E a terceira... Parece que a criança está puxando a mãe. Não há fim. Esse é camomila. Camomila não para nunca, ele continua sempre. Não melhora com nada, com andar, com passear, com nada. É uma criança uma criança temperamental. Então, toda criança chora de forma diferente. Essa também. Essa criança, ela continua chorando, até que ela chega e entra em convulsão. É uma criança mimada, uma criança histérica. Crianças mimadas.
remédio é Muscus. Você conhece Muscus? E na Europa eles chamam de Mustius. M-O-S-C-H-U-S, Muscus. Crianças muito histéricas. Ela usa todo o poder, como se fosse um barco a motor, mas sem um radar. Uma canoa a motor sem o radar. Ela não sabe a direção, ela simplesmente vai andando e bate em qualquer lugar. E aí se machuca. É toda força sem controle, sem direção. É um barco a motor sem radar. É como se fosse uma epilepsia. Inconsciente, com raiva. Qualquer paciente que tem essas fantasias, a primeira coisa que a gente vai pensar é músculos, até as pessoas mais velhas. Qualquer paciente que desmaia facilmente, qualquer paciente que desmaia facilmente, se ele está com raiva, ele desmaia, se ele está chorando, ele desmaia, se está triste, ele desmaia, que tem muita facilidade em desmaiar, extremamente sensível. Então eu vou mostrar como esse caso melhorou e o que deve melhorar primeiro. Como você sabe que essa criança está melhorando? Neste caso, no Dr. Fernando, eu disse como você sabe que essa criança está melhorando. Nesse caso, por exemplo. Sim? A lei de Hering. Como você sabe que a lei de Hering está sendo seguida e que a criança está melhor? Eu conheço os homeopatas que esperam por 1 ano, 2 anos para o mesmo caso. Mas a ação do remédio começou. A ação do remédio começa imediatamente, não demora. A homeopatia não precisa de muito tempo. Com 1 ou 2 meses você sabe se está indo no caminho certo ou não. Até para doenças crônicas. O olho não vê o que a mente não percebe. Porque eu sei que a medicina homeopática é apenas um estímulo e a reação desse paciente com o estímulo é que vai provocar a cura. A reação do paciente ao estímulo é o que vai causar a cura. O estímulo e a reação não vai levar muito tempo, não. Por exemplo, quando você está saindo numa estrada, dirigindo uma estrada, e você vê um acidente fatal, onde um carro passou por cima da cabeça de alguém e a massa encefálica saiu e tem sangue em tudo quanto é lugar. Se você é sensível ao sangue, o que vai acontecer? O estímulo vai causar um impacto e você vai desmaiar. Não é? O quanto leva para você desmaiar? Para dar a reação ao estímulo? No ser humano, as reações são rápidas. Não é que amanhã eu vá embora, depois de 2 dias eu vou lembrar o acidente, depois eu lembro do sangue e depois eu desmaio. Quando eu era um alopata e eu tive que fazer alguns pontos, cirurgiões numa criança, eu disse, eu vou pegar a minha criança, vou segurar a minha criança. Eu digo, não, você vai para fora. O meu assistente vai me ajudar. Não, eu não tenho medo de sangue. Eu disse, bom, você não tem medo de sangue? Você é um assassino? Eu disse, não, eu sou um açougueiro. Tudo bem, açougueiro. Então, você vê sangue o dia inteiro. Mas não o sangue dos seus filhos. Aí ele falou, não, eu sou bem forte, pode deixar. Aí eu estava suturando, né, a sobrancelha, perdão. Aí eu senti um movimento atrás e vi que o pai tinha desmaiado, forte, super forte, né. Então, realmente, mesmo para um açougueiro, né, que vê sangue todo dia, realmente a reação
do remédio homeopático não demora muito tempo, mas nós não sabemos que a reação começou. Então, como que a gente pode, por exemplo, ver num caso complicado? Como que a gente vai saber se que a reação começou? Então, até o olho abrir vai demorar o quê? Meses? Então, a lei de Hering, da onde que ela tem que começar? De dentro para fora, centro para periferia, de baixo para cima. Então, qual é o efeito desse crescimento na criança? A criança chegou com convulsão, náusea. Náusea significa o quê? Que há uma irritação cerebral dentro, né? Ou seja, uma lesão, um crescimento que está irritando, né? Das meninges. Então, isso tem que passar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lidar com ela. Então, a convulsão tem que ser interrompida. E aí também esse vômito, né, tem que ser interrompido. Se uma semana eu não vir que o vômito e a convulsão cessaram, aí eu vejo, bom, então tá, peraí, esse remédio está certo. Então tem uma semana, então não tem febre, tudo que eu estava esperando vai acontecer. Então aqui nós estamos falando de homeopatia previsível. Então se você souber como interpretar a lei de Hering. Então, vamos continuar. Primeira coisa é que o cérebro aqui, o cérebro tem menos e menos pressão, então o vômito parou, né? A convulsão também parou. Em segundo lugar, o que deve acontecer? A segunda coisa a sair vai ter que ser o quê? Vai ser o quê? Segunda coisa a sair vai ser o quê? De dentro para fora. Está sendo reduzido de dentro. Então agora do lado de fora e para mais para cima. O quê? O olho. Então a próxima mudança tem que ocorrer no olho, não aqui. Então, se isso aqui sair, então significa que a criança vai morrer. Então, se você cortar isso aqui, se você suturar ou aplicar uma compressão, tratar localmente sem tratar a constituição genética, aí, olha só. Aqui o olho começou a abrir, mas aqui continua igual. Eu falei que o corpo vai dizer, o paciente vai te ensinar a lei de Hering. Ela está abrindo o olho confortavelmente, dá para ver a pupila, que não era visível. Olha só, já está mais crescidinha. Nós temos aqui, né, tudo aberto. À medida que ela cresce, a lei de Hering, ó, de dentro para fora. Ela está dizendo que ninguém me falou que ela ia morrer. Os médicos falaram que ela não ia sobreviver e se ela sobrevivesse seria surda-muda, mas também não viveria muito tempo. Agora as pessoas estão falando que ela vai ser surda-muda ou manca ou não vai conseguir andar. Ela conheceu um cirurgião que disse que isso aqui é um trabalho de 2 minutos. Eu vou fazer um corte e tal, vou trazer uma plástica nela. Eu já fiz muito caso assim, mas aí ela falou, mas eu não vou garantir a sobrevivência da sua criança. Eu faço isso rapidinho. Faço uma plástica rapidinho, mas não garanto a sobrevivência. Posso
cortar, mas eu não vou garantir que ela vai sobreviver. (206). Se esses tumores forem cortados, a extirpação sem a permissão do corpo, então outro crescimento vai ter que ocorrer em algum outro lugar, porque no nível genético o mecanismo de defesa é crescimento, crescimento, crescimento. Então, aqui esse hemangioma, se ele fosse cortado, se não fosse permitido a sua expressão, então ele se expressaria para dentro. Um grande ou qualquer outro tipo de crescimento e a criança morreria. Então, o cirurgião não estava errado, né? (99%). Não posso ter esse tipo de informação. Então, se a minha criança vai morrer, para que eu vou arriscar? Por que eu vou arriscar fazer essa cirurgia? Ela ainda aqui um pouco mais crescidinha. Olha assim, olha que gracinha. Aqui, ó, praticamente aqui na parte superior, quase todos desapareceram. Só um pouquinho aqui embaixo ainda. Olha o que era. Olha aí, de dentro para fora, de cima para baixo. Olha só. Completamente, desapareceu completamente, olhos normais, apenas aqui um pouquinho na região perioral. Ainda, né, mais velha. Menos ainda, a aparência dela fica cada vez melhor à medida que ela cresce. Agora vamos ver mais acompanhamentos aqui no ano de 2000. Então, a lei de Hering realmente é uma lei que o corpo segue. Aqui um pouco mais crescida, né? Olha a superposição de imagens, né? No fundo, como ela era quando bebê, uma melhoria e olha só, dá para ver no fundo? Então, é como ela segurou. Eu só fiz a estimulação. Agora ela está numa idade que já pode pensar em namorado, em se casar. Esse caso foi noticiado, né, por um canal de TV na Índia para mostrar, ZTV, para mostrar como que a homeopatia funcionava, tá, com outros casos. Então você viu rapidamente aí o comecinho da minha entrevista, né, para a televisão a respeito desse caso específico. Luzes agora, vamos acender as luzes. 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 Luzes, por favor. Então, esse é o poder da homeopatia. Sim, nós temos que ver essa criança sem dedinhos.
Eu acho que a Amrish achou, né, o filme. Então desliga a luz só para mostrar mais um vídeo, por favor. Desliga a luz para mostrar mais um vídeo. Então, nós voltamos para a criança aqui, aquela que tinha só aqueles toquinhos, né, de dedos. Som, por favor. Some eruptions here, some gray spots. Algumas erupções aqui, alguns hiperpigmentação, primeiro raio-x. E a raio-x mostrava que não tinha falanges desse lado, não havia osso, né? E 2005 agora, tá aí, ó, sem dedo, sem osso. Olha aqui, ó, uma genesia óssea. Olha só, olha aí, uma neoformação. Acabou de aparecer, neoformação óssea aqui. Olha aqui também. Podemos ver aqui nessa área opaca. E felizmente para nós, o pai realmente manteve, né, medidas, né, dessa criança. Então o dedinho mindinho em 2005 era 1,3 e depois chegou a 2,3. O anular 1,3 chegou até 2,5 em 2006. Aí o dedo médio, 1,4 a 2,5, quase duplicou, né? O indicador de 1 a 1,5 e o polegar não era possível medir, chegou a 1,6. Então quer dizer que ela não chupava o dedo, né? Aqui, largura da palma era 3, se tornou 4,7. A altura e depois largura da palma, pulso, é a circunferência do pulso. Então, o movimento dos dedos ainda é ausente.
aquela aparência de edema, né, do braço foi reduzida e a constrição, né, no pulso realmente diminuiu consideravelmente. Então, do lugar onde nós vimos aquela neoformação óssea, o comprimento do dedo começou a aumentar e podemos ver aqui o desenvolvimento do polegar. Aqui nós podemos ver, né, o pequeno polegar aqui crescendo. Olha só, mais crescidinha a criança. Ela está dizendo que readquiriu a sensação. Readquiriu não, adquiriu a sensação. Ela consegue empurrar as coisas. Então, nós temos aqui um desenvolvimento olha aqui, nervos, né? Massa muscular. Aqui tudo normal, né? Nervo humano normal. Gradualmente, o que aconteceu? O que não estava presente começou a dar sinais de presença. Então, essa criança começou a usar o braço direito. Começou a usar o braço direito. Pode ver? Aqui, ó, tá dando beijinhos. Olha, ó. Tá vendo como ela consegue dar beijinhos? Então, dá beijinho aqui, olha, ó. Olha que gracinha. Então, os ossos que não existiam começaram a aparecer. Isso significa que há alguma coisa na homeopatia que está estimulando o que nós chamamos de as células-tronco. As células-tronco. Então, nós já vimos os casos da doutora Anitta, de psiquiatria. Até em crianças também com autismo, crianças autistas, né, com paralisia cerebral. Então, onde nós realizamos o nosso seminário para os participantes internacionais, nós começamos a fazer visitas regulares. Nós mostramos, então, aos participantes internacionais como que nós, vamos dizer, tratamos as crianças com retardo mental, com paralisia cerebral. Vamos ver, se possível. Qual o remédio? Você quer um remédio? Quer um remédio? Eu não estou apresentando um caso, mas enfim, essa criança melhorou com ópio. Ópio 31, 3 anos. Eu acho que eu repeti em dezembro, em 2006. Eu repeti uma vez. Então, são as crianças que nós estamos tratando.
um caso de microcefalia que melhorou drasticamente com Merxol, mercúrio solúveis. Essa criança chegou pra gente com realmente uma cabecinha muito pequenininha e desenvolvendo saliva, salivando, realmente um cérebro, microcérebro, né? Microcefalia. Então, raivosa, sedenta, hiperativa, hipersalivadora. Olha a escoriação aqui. Mercúrio, implicando logo Mercúrio. Ela melhorou. Nós temos muitos casos assim. E que podemos continuar, assim, apresentando uma multidão de casos. Pode te passar? Aqui, uma criança que não dá para ver muito bem, a foto está escura. Melhorou com carcinosina. Aqui, um retardo mental. Mas olha que carinha doce, é um aspecto mental. Mesmo pelo olhar, você pode descrever. Você não tem como coletar a história, né, de uma criança quando a mente não funciona, quando ela não está sendo controlada, quando não tem controle, né? Então, o retardo dela desapareceu com a carcinosina. Próximo. O doutor, outros membros da nosso corpo docente, hidrocefalia. Ela não respondeu ainda. Então, eu não posso dizer, em muitos casos, qual seria o remédio aqui. Próximo. Aqui são os participantes, né, do curso em volta. Aqui são os participantes da Alemanha. Aqui nós estamos tratando desse caso. Próximo. Aqui um adulto com bem feroz, né? Muito irritado, muito raivoso, completamente insano. Próximo. Uma senhora também que perdeu os sentidos. Ela saía vagando por aí, sem destino, sem saber onde ir. Melhorou com Briônia. Olha o rosto bem marcante, bem forte, né? Sedenta, dá para ver a raiva nela, né? Quente. Nós temos que agrupar os remédios. Quente, raivoso. Então, Briônia, sulfo, ferro, licopódio. Essa senhora realmente completamente, como que a gente chama, inconsciente do que estava fazendo. Aqui voltou realmente à normalidade com Briônia. Aqui, o cáustico e paralisia. O remédio foi cáustico, que infelizmente não funcionou, porque depois do cáustico ele parou de chorar e ficou embotado e aí não reclamava mais. Então, o choro parou e a reclamação parou, então ele está indo na direção errada. Então, eu prescrevi um outro remédio, então daqui a 15 dias é que eu vou estar com ele novamente. Qual remédio aqui para esses? Aqui também, um louco, olha a fisionomia, o maxilar, né, muito forte, pronunciado. Eu tenho que ver qual remédio que eu for prescrever. A gente prescreve também pelo rosto. E você tem resultados ótimos em tais casos. Realmente não é difícil, na realidade. Nós damos a ele uma nova esperança de vida, né? Uma nova chance. Aqui um caso de idiotice, né? Imbecilidade. Ele saiu com Merxol, mercúrio solúveis. Aqui tem que tudo ser levado em consideração, a estrutura física, aqui esse apinhamento, essas características inatas da pessoa. Levamos isso em consideração.
Aqui a microcefalia, são gêmeos, esse e o irmão dele. Um respondeu ao ópio, o outro respondeu ao fósforo. Não esse, o próximo. Essa aqui respondeu a paládio. Ele realmente, todo mundo batia palma para ele, ele adorava. Próximo. Fósforo. Sempre. Olha aqui um retardo, também com aspecto bonitinho, né? Um rostinho bonitinho. Fósforos, carcinosim, chocolate. Realmente bonitos, né? Com o rostinho bonitinho, apesar de ter esse retardo mental. Carcinosim, fósforo e chocolate. Aí, ó. Ele dá afeição, recebe afeição. Afeto, realmente. De 400 pacientes, o único paciente que me deu uma flor. Aí, dei a ele fósforo. Próximo. Muito curioso, né? Fósforo curioso. Muito curioso. Próximo. Olha. Tá olhando para ver o que eu estou escrevendo no computador? O gêmeo. Ópio, para esse. Na realidade, o outro foi ópio, esse é fósforo. Outro. Esse senhor melhorou, ele não estava trabalhando, de 25 anos, né, um rapaz, né, não conseguia trabalhar, só sentava os pais todos desapontados, né, ele não consegue fazer nada, não sabe fazer nada. Nós demos a Staphysagra, realmente em fevereiro, e hoje ele já tem um emprego, já está ganhando um salário, Staphysagra. Interessante. Barita, bufo, os remédios. Não precisa só barita ou bufo, você tem que realmente olhar a constituição da pessoa, porque quando a gente fala que o paciente tem um retardo mental, a primeira coisa que os homeopatas fazem é dar barita ou bufo. Mas não é o caso. Nós temos que levar em consideração tudo, desde a aparência, né, facial. Então, por que eu estou mostrando isso? A importância do corpo, realmente. Eu estava falando sobre a estrutura externa, a gaiola, né? A gaiola é tão importante para o animal que está dentro. Quando o animal não está lhe dizendo nada, a mente não está dizendo nada, o que você vai fazer? Então, a homeopatia não é para você? Não. Se você não puder prescrever pela mente, prescreva pelo corpo. Porque o corpo nunca mente. O corpo nunca mente. Nós temos que desenvolver uma habilidade de ler o corpo. Todo mundo nesse mundo, qualquer pessoa, essa pessoa que está sentada ao seu lado, está mostrando sintomas no seu corpo que eu sou pulsatila, me dá pulsatila, eu sou Nux, me dá Nux, eu sou Lico, me dá Lico, mas os olhos não veem o que a mente não percebe. Então nós temos que desenvolver, à medida que nós estamos viajando nessa vida, nesse ônibus, nesse trem, nós temos que olhar a pessoa e começar a pensar o que ela pode ser. As suas reações vão dizer, então, o que ela é. Então, nós temos que realmente começar a fazer isso automaticamente. Você tem que aprender as pessoas, aprender a ver as pessoas. Se o rosto é redondo, quadrado, estreito, do tipo motivo, ou mental, ou psicósico, ou a gente vai imediatamente chegar a uma conclusão de que, bom, então ele tem esse tipo de mentalidade. Então, quais são os remédios? Né? Claro, você não deve prescrever só nesse nível.
você tem que confirmar com o histórico que você coletar, mas mesmo se o histórico então for coletado e estiver errado, você terá sempre realmente, vamos dizer, uma segunda chance na realidade. Aquela criança, aquela moça, Lorraine, me disseram que ela já está melhor. Ela está se sentindo muito mais calma. Plumbum foi o que nós prescrevemos. E não é uma surpresa realmente para mim de saber que ela realmente está mais calma. Que ela vai melhorar cada vez mais. Mas ontem ou antes de ontem, ela se sentiria um pouquinho melhor, depois agravar, e depois mais calma, e depois um pouquinho mais de agravamento, e agora ela vai ter uma exteriorização, tipo febre, algum tipo de erupção. Então nós temos que esperar alguma coisa desse porte. Então alguém me perguntou o que mais esperar na Lorraine. Eu acho que alguém me perguntou isso. O que deveremos esperar mais nesse caso? Vocês me dizem, então, os soluços, esses espasmos, desapareceram subitamente? Não. Esse desaparecimento súbito não é bom. Elas têm que desaparecer gradualmente. Esse desaparecimento súbito não é um bom sinal. É uma destruição. Isso significa que, vamos dizer, a doença pode ser pior, o que aparecer. Então, como que ele vai desaparecer gradualmente? De cima para baixo ou daqui? O espasmo muscular, então do rosto deve desaparecer primeiro ou os espasmos abdominais devem desaparecer primeiro? Sim? Yes, please. Sim? What should go first? O que deve desaparecer primeiro? I want you to tell me what Eu should quero go que vocês me digam o que deve desaparecer primeiro. Anybody? Alguém? Whether this thing should stop first O que deve desaparecer primeiro? O espasmo dos músculos faciais ou abdominais? Se a melhora. If the improvement. Yeah. Se a melhora tem que ser de cima para baixo, tem que ser, primeiramente, os espasmos superiores, os espasmos da... I didn't hear. Yeah. Now I can hear you. Done from top to bottom, then the face spasms should go first. The mouth should go first. Anybody else? Alguém mais tem algum comentário a fazer? Yeah. Sim? Eu raciocinei que primeiro devesse melhorar a parte mais interna, que é o abdômen, que é o centro deflagrador do espasmo, para depois, lentamente, melhorar da boca, que é uma musculatura mais superficial. Na realidade, eu fiquei com uma dúvida, porque os primeiros sintomas dos espasmos não começaram, pelo menos o que eu entendi, os espasmos começaram com a pálpebra, depois o nariz, depois a boca, e parece que por último foi o abdômen. E o abdômen eu só vi quando o senhor a consultou no restaurante. Então, aí eu não entendi, eu fiquei com muitas dúvidas, inclusive. Yeah. So 2 for abdomen, 1 2 para o abdômen, 1 para a boca. Vamos lá, 2 votos. Vamos lá, quem mais? Dr. Praful. I don't know if I'm mistaken, but... disse que os espasmos orais, né, o som, foi posterior aos outros espasmos. Então, primeiro apareceu no rosto, como se estivesse imitando, depois surgiram os abdominais, e após a morte do primo, surgiram os orais. Esse, portanto, primeiro vai desaparecer o som, a tosse, o cachorro, né, o latido,
depois o abdômen e, por último, a face. Foi na ordem inversa do aparecimento. Anybody else? Tem mais? Então, I mean, what you call as explanation. né? Realmente é isso que faz com que nosso cérebro funcione. A senhora quer falar alguma coisa? O senhor quer falar alguma coisa? Então, eu acho que eu concordaria com ele, porque qual foi o aspecto mais importante, né? Que as coisas estavam assim, tipo engasgada, né? Então, esse engasgamento, se ele não for melhorado, ela pode morrer, né? Como se fosse Krupp. Então, o que é mais perigoso para o corpo tem que desaparecer primeiro. Aí o abdômen vai ser reduzido e aí depois na boca, né? E os olhos vão ser o último, porque é por onde começou. Então, no caso, é o menos importante. O tique começou do menos importante, que é da pálpebra, e aí foi para o mais importante. Até chegou ao extremo tal que começou então a fazer esse som, né? Então, se ela agora está se sentindo mais calma, eu teria conversado com ela, teria perguntado quanto, né? Assim, há quanto tempo que ela está fazendo esse barulho, parece latido, né? Então, a redução nesse latido, né, por assim dizer, a diminuição vai diminuir, vai significar a diminuição da intensidade do espasmo. Então, o senhor pode ligar para ela, né, perguntar para ela, então, realmente já deve ter alguma redução. Vai ser menos audível, né, e isso vai desaparecer e gradualmente, essa movimento da mão e tudo mais. E aí, mais tarde, então, a boca e os olhos. Olhos primeiro, boca por último. Isso vai ser o último. De forma que é realmente uma situação difícil, né? Assim, complicadinha, mas tem que ser dessa forma, porque como que entrou? Então, se o paciente, por exemplo, pegou um resfriado, tosse seca e asma... E, então, a asma para fora, então tem que vir para fora, mas antes dela sair, desaparecer, se ela tem, por exemplo, Krupp, então, se isso continua, aí você vai ter um problema, a pessoa pode morrer por falta de problema respiratório, né? Eu concordo. Quer fazer alguma pergunta? I'd like to know if you... Não acabou? Por que não foi feito o licopódio? 1 minute, I'll just... Tudo bem. Yes. Sim. About what? Que instância do licopódio? Why didn't you do... Lorraine, eu já falei que ela não aceitava a ordem. Se fosse Lico, então ela nunca aceitaria a ordem. Realmente, ela não tinha, né? Se fosse Licofode, ela não estaria abraçando e beijando os pais. De jeito nenhum. Então, o Licopode Nox Vomica, como alguém sugeriu, seria muito unilateral, não cobriria realmente... Nox Vomica realmente talvez cobre a parte abdominal, mas Lico não cobria o espasmo, seria mais eficaz no fígado, seria um remédio para o fígado. Alguém mais? Sir, senhor. I would like you commented that you would. Que o senhor, you said that. O senhor comentou que o senhor nos daria
um apanhado rápido de como o senhor trata os pacientes com asma que chegam à sua clínica. Daria tempo para isso? I think it is a very big chapter. Título muito grande, então talvez de uma outra oportunidade, mas eu posso dizer que eu tento dividir os pacientes em... Quando o paciente... A primeira pergunta que eu faço é... Quando você tem essa asma, você acorda o seu companheiro, né, seu parceiro na casa, ou você não acorda ninguém? Então, a partir daí, eu começo a minha investigação. Então, nós queremos... se for uma constituição, ele não vai resolver com o agudo. Mas nós precisamos descobrir, então, o constitucional correto. Então, a primeira coisa, e depois de ter determinado, então, aqui, essa parte, eu pergunto, então, se você acorda as pessoas ou não acorda as pessoas, né? Se a pessoa acorda as pessoas, então eu sei que pertence a um certo grupo de remédios. Então, vocês me dizem alguma coisa. Quem que vai acordar uma pessoa? Se você, por exemplo, tiver asma ou alguma coisa, então, por quê? O que você faria? Tem exatamente 2 tipos de pessoa aqui. Vamos supor, tá? Se fosse o caso, vamos imaginar, tá? Hipótese. Se você tem um problema, então, asma, tá? Que seja. Você acorda seu companheiro, seu marido, sua mulher ou não? Quanto acordariam e quanto não acordaria ninguém para resolver o problema? Não. Quanto não acordaria ninguém? E quantos acordariam o parceiro ou o marido para ajudar a resolver alguma coisa? Por que tão poucos para o sim? Eu acordaria alguém para me ajudar. A minha esposa, eu acordaria ela. Então, isso nos diz que as pessoas que não acordam as outras pessoas têm uma razão para não acordar. Qual é a razão? Vamos voltar. Processo de raciocínio, tá? Qual pode ser a razão por que você não acorda a outra pessoa? Por que a senhora não acorda? Por que eu tenho que incomodar o meu parceiro? Melhor que eu sofra sozinho antes de incomodar outra pessoa. Eu tento resolver sozinha. Eu tento resolver meu problema sozinha. Então, há 2 razões diferentes para isso. Uma é, eu não quero ser um incômodo, eu não quero incomodar as pessoas. Ou seja, ansiedade, né? Consciência da ansiedade. Então, a minha consciência fala, não, pelo amor de Deus, eu não vou acordar ninguém, não. Então, pode ser arsênico, aurum, alúmina, chelidônio, digitalis, sulfur. Então, esse tipo de... Então, essa consciência, né, da ansiedade. Eu sou autodependente, não preciso de ninguém para me ajudar. Então, ela pode ser uma pessoa confiante, como Ignácia, e Ignácia é confiante na Psora. Então, nós temos que dividir também entre quente e friorento. Então, são as pessoas que podem ser autodependentes, por exemplo, um metal talvez. Um dos metais, ferro metálico, platina, ouro metálico, plumbo metálico, que os metais vão dizer, tudo bem, eu estou confiante em mim mesma. Os outros remédios, arsênico, nux vomica, chocolate, cáustico, mercúrio, par, né? Eu esqueci algum, será? Endócrinos. Então, remédios positivos. Remédios positivos, que são bem positivos. Aqui, alúmina, cáustico, eu acho que eu já mencionei o cáustico. Então, um desses remédios, né, pode ser o caso.
Isso nos dá realmente um insight, né, de que tipo de pessoa, né, nós estamos tratando. É o tipo de pessoa que não vai acordar o outro. Um terceiro tipo, que não vai acordar outras. Uma seria por conta de essa ansiedade, né, essa consciência. A outra por causa de força, não precisa. A outra, para que acordar? Eu sei que é o meu problema, eu estou morrendo a cada dia, né? Não adianta, esquece, deixa eu sofrer. Então, e aí? Então as pessoas cederam ao seu sofrimento e querem, esquece essa doença, deixa eu continuar. Então o primeiro remédio aí é sépia. As pessoas, estou indiferente, eu estou sofrendo e tal. Se não falar no microfone, eu não tenho como escutar. É por isso que a senhora não acorda ninguém. Ela falou, não tenho marido, então como é, né? Aí ele falou, pois é, então não tem jeito de acordar. Então, eu estou tentando dar para vocês uma linha de raciocínio. Aí a gente vai para os térmicos e os sedentos. Quem mais não vai acordar ninguém? As pessoas que estão contentes, estão satisfeitas, em controle, estão licópio, magnésio, como ópio, como ácido flórico. Ácido flórico é contente, magnésio é contente. Está contente, tá? Então, dois fatores aqui no caso, caprichosidade, né, e satisfação, contentamento. Então, nós temos pessoas que não acordam os outros, ou porque tem essa ansiedade, né, ou porque são fortes o suficientes, ou são indiferentes do que está acontecendo. Ou, ai meu Deus do céu, tá bom, tudo bem, eu estou satisfeito comigo mesmo, amanhã eu fico melhor, eu sei que isso é passageiro. Então, a abordagem positiva. Então, nós temos que descobrir o que está por trás, por que eles não acordam o parceiro, né, as pessoas. Então, aqueles que acordam a outra pessoa, por que eles acordam outra pessoa? Timidez. Opa, alguma coisa vai acontecer comigo? Por favor, eu preciso de ajuda. Alguém me ajuda? Pode ser pulsatila, pode ser sulfur, pode ser cali, pode ser calcária. Seria alguma coisa, borax, alguma coisa que é muito tímido, brando, eu preciso de apoio, não dou conta de aguentar sozinho. Pode ser silícia. Então, você precisa entender isso. Por que essa pessoa não está acordando alguém? E por que tem, vamos dizer, essa necessidade de acordar alguém? Então, há um grupo mais forte de drogas que também estão nas pessoas que acordam. Os ditadores, os dominadores, o licopódio, vão acordar a esposa e falar, ei, acorda aí, me ajuda. Né? Pega lá, água quente, sei lá. O que você está fazendo dormindo? Eu estou sofrendo. E você está dormindo? Sem numa boa? Então, eu tive um caso em que eu não consegui a resposta correta. Por que você está acordando seu marido? A esposa estava sofrendo, uma jovem senhora de 30 anos. Aí eu perguntei para ela, você acorda seu marido? Sim, eu acordo ele. Por quê? Por quê? A senhora está com medo? Não estou com medo, não tem medo, não. Então por que você está acordando seu marido? Ele não acredita que eu estou tendo um ataque, então eu tenho que acordar ele e falar, olha, estou tendo um ataque. Então, ele não está acreditando que eu estou tendo um ataque. Então eu acordo ele e falo, olha, estou tendo um ataque.
Então, o que é isso? O que é isso? O que vocês acham que é isso? Outra senhora falou, eu estou sofrendo e ele está dormindo lá. Qual é? Então, toda noite eu sofro, não consigo respirar. Então, eu peguei essa asma por causa dos parentes, dos pais deles. Então, eles estão... Eu estou suprimindo, meus desejos estão suprimidos aqui. Eu estou fazendo supressão aqui dos meus desejos e ele dormindo numa boa e eu fico aqui sofrendo. Agente nítrico. Agente nítrico. Então, agente nítrico é um remédio de raiva. Dentro de raiva, né? É como se fosse uma garrafa de Coca-Cola ou de água com gás, né? Assim, a hora que você abre, explode. Então, ela sente que está negligenciada. Ele não está me olhando, ele está me negligenciando. Então, quando há essa sensação de negligência, né, que está sendo negligenciada, peça agente nítrico, paládio, né, pulsatila. Tem também aqueles que adoram ser mimadas, cuidados, tá? Então, essa é a sua abordagem. Eu estou dando uma visão bem geral. Podemos nos aprofundar, mas somente os térmicos, né? Quente ou friorento. Eu estou dando aqui vamos dizer, um atalho, né? Aí você pode explorar esses remédios do seu repertório. Você vai ter excelentes resultados. Uma coisa que é importante lembrar é que se o paciente veio até sua clínica está chorando, então ele é quente e sem sede dá a pulsatila para assim, cheirar, para inalar. Então, assim, muito dos asmáticos são agente nítrico e pulsatila. Realmente são pessoas nervosas. Pessoas fortes raramente entram nessa de asma. De forma que, então, esse é um resumo bem resumido, né, de como devemos abordar a asma. Podemos, numa outra oportunidade, aprofundar. Se vocês forem à Índia e eu voltar para o Brasil, ou se vocês se reunirem, né, eu acho que vocês têm que olhar o repertório completo. Não dependa apenas, Kent é bom, mas é curto, não é grande o suficiente, né? Então, tenta entender realmente os remédios de um grupo que eu já dei hoje, os remédios, por exemplo, das pessoas raivosas, taciturnas, lacrimosas, as pessoas briguentas, cálie e tudo mais. Então, para você ter uma ideia, né, de que, por exemplo, essa senhora ou essa pessoa pertence a esse grupo. Se uma pessoa, por exemplo, litigiosa, briguenta, ela tem que ser cálie, arsênico, alguém que gosta de brigar, né, está sempre brigando. Então, você tem que ter uma ideia, né, do que está no repertório. A matéria médica é excelente para lidar, vamos dizer, o conhecimento. Mas, numa forma prática, se você chega à clínica e o paciente vem até você está coletando a história e você não chega a nenhuma conclusão. Então, esse é um dos métodos que eu adotei, que eu descobri que é útil e, por conta dele, o nosso corpo docente, então, se reuniu, né, para formar esse grupo de homeopatia previsível. Muitos têm sido muito bem sucedidos e o doutor Antônio falou uma pequena exagero, eu não tenho 7 carros agora, só 5 carros. Psicose é excesso, né? Então, vamos fazer um intervalo. Você tem mais alguma pergunta ou faremos um intervalozinho? I have a question. Um momentinho para ele pôr, não o tradutor, para ele pôr o aparelhinho. Yes. Essa criança que nasceu com o miasma, a deformidade, esse miasma é da mãe ou é da criança?
é difícil dizer da onde vem o miasma, se é do pai ou da mãe, né? Qual é o pecador, né? Ou se aconteceu no abdômen, nós não sabemos, porque hoje em dia muitos antibióticos, né? Por exemplo, cefalosporin e esses antibióticos, então, de quarta geração, geram mutações. Então, não sabemos se o miasma sifilítico começou daí, né? Professor, here. The mother stopped Sorry? A mamãe parou de ter convulsões. Yeah. She stopped having convulsion because we treated her little. Nós tratamos ela parou de ter as convulsões. The 30-year-old married lady that suffered and woke up. Não ia acreditar que ela estava tendo ataque. Qual o remédio? You tell me. Você me diz. I told you something. Eu falei alguma coisa já, então vocês me dizem. Qual é o significado disso aí? Que se essa senhora falou que vai, acorda aí. Veja, eu realmente estou tendo um ataque. Você me diz. O que você acha? Yes. Sim. Ela está perguntando qual é esse tipo particular de pessoa que acorda o marido para mostrar para ele, só para mostrar para ele que eu estou realmente doente. It's not neglect. Não é negligência. She's a quarrelsome type, not quarrelsome. Ele é do tipo briguento, gente. Argumentative, quarrelsome. Ela tá sempre brigando, criando caso. She has to be a Kali. Ela tem que ser Kali. It is not out of. Então, não é de. Kali quarrels with bread and butter. Kali vai brigar com sangue e carne dele. Quarrels with own butter. On bread and butter. Ele briga então com o sangue do sangue deles. Alguém mais? Alguma outra pergunta ou um intervalozinho? There was no contact with então não tem nenhum contato com essa criança. A Lorraine, eu não consegui falar com ela pelo telefone. Então, mas ela deve melhorar. Muito obrigado, então, por me dar essa oportunidade de vir aqui e apresentar a vocês a minha experiência, as minhas experiências. Eu estou muito feliz de vocês terem mostrado tanto interesse. Essa ciência é maravilhosa. Eu venho aqui apenas para dizer a vocês realmente que há muita coisa que a gente pode fazer. Mas se nós todos nos juntarmos, se você me dizer isso, você me dizer aquilo, por exemplo, olha, isso também é um caso que eu curei dessa forma, eu vou aprender com vocês. Então, infelizmente, coisa infeliz, assim, infelizmente no mundo homeopático, é que as pessoas não estão trocando as suas opiniões como eles fazem na homeopatia. A gente tem que ser aberto, nós temos que trocar ideias, mas nós temos que ser holísticos, tá? Se você vai só chegar meio nível, né, realmente, sem a lei de Ehring, então eu não vou acreditar que vocês são homeopatas. Se você não mostrar, então, realmente, você não pode ser chamado de homeopata, porque a homeopatia realmente foi invento por Hahnemann apenas por esse propósito, que tem que ter uma lei, uma forma de curar, uma lei de cura. Então ele começou a homeopatia, deixando a alopatia por essa razão. E é infelizmente que os homeopatas realmente dizendo que essa lei não existe. Como é que isso pode ser possível? Sem a lei da cura não tem homeopatia. Então, só está removendo sintomas, pode ser qualquer outra coisa. Então, nós temos que lutar, eu sei. Não é fácil, mas uma vez que você saiba realmente a nossa prática, sangue térmico, sede, disposição, só tratando essas três coisas. Então, você começa a fazer esses estímulos, você vai ver, então, como que a lei de cura, né? Você vê, a natureza vai dizer, todas as doenças têm que estar indo nessa direção. A natureza ensina você isso. Porque nós estamos praticando a lei da natureza de cura. Pelo menos, a qualquer momento, eu não vou dizer que esses homeopatas que
que dizem que a lei de cura não existe, eles não podem ser homeopatas. De forma que, com isso, eu gostaria de agradecer meus colegas, membros do corpo docente, a doutora Anitta Salunca, que também sacrificou a clínica dela e para vir aqui para o Brasil comigo, para me ajudar, porque aí ela realmente fez um trabalho fantástico, meu filho, Ambrish, e também decidiu vir aqui e me ajudar. E eu gostaria de dizer algumas palavras, poucas palavras, que dizem no meu idioma que vamos juntar as mãos. Um homem não pode construir uma estrada. São centenas de mãos que constroem uma estrada. Significa que todos os amigos se juntam, vamos juntar as mãos, porque essa construção de uma estrada é difícil. Um homem vai se cansar. Então, eu faço meu apelo a todos vocês, que todo mundo tem que se juntar e nós temos que construir essa estrada da homeopatia que vai levar realmente a muito mais alto do que a alopatia. साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे. Thank you.